E se existisse um mapa, não para um lugar, mas para nossa própria mente? Pois é, o psicólogo Carl Jung meio que desenhou um. Hoje, a gente vai fazer uma pequena viagem por esse mapa, explorando 3 ideias-chave dele para entender um pouco melhor quem a gente é de verdade, sabe? Lá no fundo. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Parece simples, né? Mas a resposta pode abrir a porta para um universo inteiro que existe dentro da gente. Bom, para começar essa exploração, a gente parte do mais óbvio, da superfície, aquela cara que a gente mostra para o mundo. Jung deu um nome para isso, ele chamou de persona. A vida às vezes parece muito com essa festa fantasia. Todo mundo elogia a máscara que a gente está usando, o papel que a gente está representando. O problema, o risco, é que a pessoa de verdade, a que está por baixo disso tudo, pode acabar se sentindo, sei lá, invisível, esquecida. Mas, olha só, é importante entender uma coisa. A persona não é a vilã da história, tá? Longe disso. Na verdade, ela é uma ferramenta super importante para a gente conseguir se adaptar. Ajuda a gente a interagir no trabalho, nos rolês com os amigos. O perigo mora em outro lugar. O desafio de verdade começa quando essa máscara gruda no rosto, sabe? E a gente começa a esquecer quem é que está por baixo dela. E aqui estão alguns exemplos bem clássicos, sabe? O aluno nota 10, o profissional que nunca erra, a pessoa que é uma rocha, sempre forte, o amigo que tá sempre bem e nunca reclama. São papéis que a gente assume, né? Para se encaixar, para agradar, para cumprir o que esperam da gente, ou o que a gente acha que esperam. No fim das contas, são tipo versões super editadas de nós mesmos. E aqui a gente vê o contraste, né? Fica bem claro. De um lado tem a persona, que é tipo o nosso embaixador para o mundo lá fora. E do outro tem o que Jung chama de si mesmo, o nosso eu de verdade, completo com tudo que tem de bom e de ruim, luz e sombra. E a sacada do Jung é que a saúde mental está justamente aí, no equilíbrio, na conversa entre esses dois lados. Ok, então, agora que a gente já falou da parte que todo mundo vê, que tal a gente sair um pouco dos holofotes e dar uma espiada nos bastidores da mente? Vamos conhecer um conceito que é, nossa, fascinante: a sombra. Pensa assim, é como se todo mundo carregasse uma mochila o tempo todo, mas uma mochila invisível. E dentro dela a gente vai julgando tudo aquilo que a gente esconde, sabe? As partes que a gente não gosta, que não aceita em nós mesmos, impulsos que a gente reprime, medos que não admite. E, de novo, não é que seja algo ruim ou maligno. É só humano. Só que o que está dentro dessa mochila não fica parado lá no fundo, não. Uma hora vaza. Sabe quando alguma coisa em outra pessoa irrita a gente, mas irrita de um jeito que não faz sentido, desproporcional? Pois é, pode ser a nossa própria sombra dando um oi. Ou, sei lá, aquelas explosões de raiva ou de choro que parecem vir do absoluto nada. É ela de novo. E as contradições? Tipo a pessoa que vive falando de calma, mas surta no trânsito? É a sombra aparecendo, basicamente implorando para ser notada. E aí que tá o pulo do gato. O objetivo não é se livrar da sombra. Isso nem é possível. A questão é ter coragem de, sabe, abrir a mochila e olhar o que tem dentro. E lá não tem só coisa ruim. Pelo contrário, tem também a nossa vitalidade, uma criatividade que foi reprimida, uma força que a gente nem sabia que tinha. Integrar a sombra é justamente isso, é resgatar essa energia toda e se tornar uma pessoa mais completa, mais inteira. Tá, mas e aí? Como é que essa história de persona e sombra se desenrola na nossa vida? Bom, geralmente, o momento em que esse embate fica mais forte é numa fase que muita gente teme, mas que o Jung enxergava como uma oportunidade de ouro para crescer. A primeira metade da vida é tipo pegar o carro para uma viagem longa com o GPS ligado. O destino tá claro: carreira, família, conquistas. A gente pisa fundo no acelerador, focado no que tá lá fora. Só que aí, lá pela metade do caminho, é comum dar uma parada no acostamento, sabe? Olhar para o mapa e começar a se fazer umas perguntas bem importantes. A primeira delas é essa: será que essa estrada tá certa mesmo? Aquele destino que a gente traçou lá atrás, ele ainda faz sentido para a pessoa que a gente se tornou hoje? E a segunda pergunta vai ainda mais fundo. Ela muda o foco do o que todo mundo espera que eu queira para uma coisa muito mais interna. O que o meu eu de verdade, lá no fundo, o que ele quer. E é aqui que vem a grande sacada, a virada de chave. Na visão do Jung, essa tal crise não é um defeito, um fracasso. É um convite. É o nosso mundo de dentro chamando a gente para a segunda grande viagem da vida. A viagem para dentro de si mesmo, para se tornar quem a gente realmente é. Beleza, então
como é que a gente junta tudo isso? A máscara, a mochila e essa virada no meio do caminho. Onde é que tudo isso vai dar? O objetivo final, o grande destino dessa jornada, não é ter uma máscara perfeita ou zerar o conteúdo da mochila da sombra. A meta é construir uma ponte bem forte entre o que a gente mostra para o mundo e quem a gente é por dentro. É sobre integrar tudo, é conseguir usar a máscara quando precisa, sem se perder nela, e ao mesmo tempo aceitar o que está na mochila sem deixar que aquilo te domine. E para fechar, fica essa reflexão. Depois de olhar para a máscara, de dar uma espiada no que tem na mochila, que convite o mundo interior de cada um está fazendo agora? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser o começo de um capítulo completamente novo e fascinante da vida.